Olá pessoal, eu sou o Franklin. E eu sou o Jeremias. E esse é o canal Habla Tudo. No vídeo de hoje nós vamos reagir a uma notícia que está borbulhando desde o último domingo. Quem assistiu o Fantástico ou quem não assistiu, com certeza deve ter ouvido falar alguma coisa sobre Free Britney, não é? sobre a Larissa Manoela, um caso que chocou com as revelações que ela trouxe no último domingo no Fantástico, inclusive que está disponível essa reportagem para quem não viu, né, G? Exato, tá no Globoplay. Se você não tiver, você pode também acessar no YouTube, no canal do G1. E aí a grande polêmica que tá gerando é que, basicamente, será que esse é um bom presente do Dia dos Pais? Socorro! Para alguns pais é sim, G. Sim, para alguns. Tipo esse aí, pra não sei. alguns esse Exposed talvez seja algo muito interessante. Acho que valeu a pena. Mas antes de começar então as nossas reações, se você não é inscrito no canal, a gente convida você a se inscrever, a comentar, a compartilhar, deixar o seu joinha, clicar naquele sininho lá para que as notificações possam chegar para você. Tem um monte de vídeo lá para trás e a gente quer que você acompanhe a gente nessa jornada bem bacana de reações, de brincadeiras e muito riso por aqui. Então acho que a gente pode começar então as nossas reações a alguns tópicos que a gente separou dessa polêmica toda, lembrando que aqui a gente tem alguns pontos, algumas informações, ainda não veio à tona possivelmente respostas e perspectivas dos pais em resposta à notícia de domingo. A gente teve apenas alguns pontos de uma pequena carta que eles mandaram, mas até o momento é o que a gente tem, a gente pode comentar aqui. Manda ver, G, qual é o primeiro tópico que a gente gostaria de destacar? Bem, primeiro eles destacaram, que eu acho interessante trazer aqui, que aparentemente essa briga começou ou se tornou pública, né, quando a mãe da Larissa Manoela deixou de seguir ela, e eu acho que o marido dela também, só que já existiam outros fatos aí ocorrendo há algum tempo, então não é de domingo agora, né, a gente tem algumas perspectivas já anteriores, alguns problemas de venda com casa nos Estados Unidos, que disseram que ela não tinha sido consultada, algo do tipo, além de que a gente também teve uma carta pública dos pais que foi divulgada em uma outra emissora, e que nela os pais traziam alguns pontos sobre esses embates familiares e, claro, nessa carta também só tinha o posicionamento dos pais, não tinha nenhum dos fatos que Larissa Manoela tinha trazido nessa entrevista agora. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa reportagem do Domingo do Fantástico, é que é a primeira vez a gente ouve Larissa Manoela falando literalmente das coisas que ela vinha passando, sobre a questão de dinheiro, do trabalho dela, da vontade dela de liderar o espaço, a carreira dela, né? Então, acho que esse foi o grande diferencial, né? Nós não somos muito especialistas na Larissa Manoela, a gente não acompanha tanto, né? Mas querendo ou não, ela, desde quando ela era criancinha, como é muito aparecida na TV, novelas, vai pra lá, vai pra cá, a gente acaba sabendo muita coisa dela, né? E toda vez ela parecia ser muito contente com os pais, o que a gente via nas redes sociais, tudo muito tranquilo, viagem pra lá, viagem pra cá, casa em Orlando, né? Ela tinha uma mega mansão lá em Orlando. Duas, né? Casas nos Estados Unidos. Eu lembro que eu já vi uma reportagem uma vez que ela alugava essas casas para as crianças irem pra lá pra ficar na Disney, e deve que pagava fortuna pra ficar na casa da Larissa Manoela, né? Isso, e possivelmente o que acontecia dessa alegria existir é exatamente o que ela comenta em uma parte até do vídeo, que ela não buscava administrar, porque ela era menor de idade, então os pais administravam a carreira dela inteira, só que a partir do momento ela começa a questionar como é que isso estava ocorrendo, e aí é onde a briga começa a acontecer. O Franklin traz aqui um ponto muito importante, que é ela começou a trabalhar muito cedo, e eu até parei para olhar isso porque eu achei que ela já tinha começado na TV, mas não, ela tinha começado antes como modelo, Sim. Aparentemente ali aos 4 anos de idade, porque ela fala que com 22 anos, em alguma notícia, alguma entrevista, alguma coisa do tipo, ela fala que aos 22 anos ela já tinha uma carreira de 18 anos. Acho que na matéria do Fantástico mesmo tem essa fala. Não lembro, eu sei que eu tirei de algum lugar, vozes da minha cabeça. Voz da cabeça, mas na matéria do Fantástico fala que tem 18 anos de carreira. Exato, então a gente tem que entender que ela trabalha muito tempo e também, então, isso envolve muito dinheiro. Ela, daí é um ponto também algumas pessoas devem considerar, ela também já estava acostumada, com 18 anos de carreira, aos pais administrarem essa carreira. E que tá tudo ok, eu acho interessantíssimo, né? Querendo ou não, os pais dela dispensaram, né, se dispuseram da vida pessoal deles para cuidar da carreira dela, que eu achei bem interessante, né? Claro, porque isso era algo positivo para a família, né? E eles fizeram isso também como uma escolha, né? Eles também não podem impor isso sobre ela. Mas outros fatos, então, devem ser destacados, né? Como a gente comentou, aos 18 anos ela começou a questionar como é que funcionavam as empresas, porque eram 3 empresas que tinham no nome da família, que ela era sócia,
E ela começou a questionar exatamente assim, o quanto ela ganhava, ela não sabia o quanto ela recebia dos contratos, ela não sabia o tamanho da fortuna dela, então ela começou a fazer esses questionamentos e isso começou aparentemente a abalar a estrutura familiar e gerar certos problemas e discussões na família. E ela estava super no direito, né? Com Tem certeza. 18 anos, tem uma carreira, mesmo sendo muito jovem, mas consolidada, seja nas novelas do SBT como novela da Globo. Ela já chegou sendo protagonista na Globo, né? Então, tipo Isso. assim, é direito dela saber o que ela tem. Então, ainda assim, no meio de todos esses contratos dela, quando ela atinge essa maioridade, então ela começa a questionar tudo que ela estava ganhando, porque realmente ela já estava muito famosa, ela já tinha contratos com diversas grifes, inclusive eles pontuam isso na entrevista do Fantástico, se eu não me engano, e ela começa a questionar exatamente para saber o quanto ela ganhava, quanto ela tinha, porque ela tinha dinheiro, e daí depois isso é importante pontuar, ela tinha as coisas, só que ela efetivamente não sabia quanto que ela estava ganhando, qual era o tamanho da fortuna dela, então em algum momento ela para se questionar isso, o que é natural, ela entra na vida adulta, ela deveria tomar as rédeas da vida dela, é de se esperar que a pessoa faça isso, né? E aí, estranhamente, G, ela solta o valor de 18 milhões de reais, que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas pela carreira que ela teve, né, nesse processo todo, acho que na notícia fala que ela é embaixadora de mais de 6 marcas nacionais e internacionais. Aparentemente esse valor até parece pouco. É pouco e não é, né? Possivelmente ela deve ter muito mais que isso, porque a questão dos 18 milhões é o que ela deixa para os pais, depois a gente pode até E não trazer. se deixa claro, né, se é imóveis, se é em dinheiro, né, se é investimento. É fortuna, né? Não interessa, para mim 18 milhões é 18 milhões. Mas ela de certeza tem mais que isso, porque ela também possui mansão para além disso. Então ela não vai ficar com nada, essa é a questão. Mas bem, e como é que ela começou a questionar o que aconteceu, né? Ela começou a se reunir então com advogados e foi descobrir que a principal empresa que detém a maior parte do fortuna da família, Da Lari, né? A da Lari, ela tinha apenas 2% dessa empresa, enquanto os pais possuíam 98%. E o que tinha sido falado para ela que era 33, 33, 33, né? Isso, e ela, em um dado momento da entrevista, ela pontua exatamente isso. Ela mostra um áudio em que ela questiona. A mãe dela fala. E a mãe dela fala, ela pergunta, então nessa empresa também é como na outra, que é 33% para cada um, e os pais falam sim. E na verdade não é, e até numa carta posteriormente, os pais enviam essa carta para o Fantástico como resposta a essa entrevista, dizendo que ela sabia sim, porque ela assinou esse documento. Só que o áudio é posterior à data de assinatura que eles falam, então aí já começa a existir contradição. Então, possivelmente, o que eu imagino, né, que pode ter sido, é aquele caso em que a pessoa assina um documento sem necessariamente ver, ela tá Afinal, é o pai e a mãe. Exato. Se eu não me engano, talvez se ela tem 22 anos, foi exatamente, eu acho que quando ela atingiu maioridade, porque eu acho que eles falaram que era em 2020 que ela assinou esse documento. Então, deve ter sido assim que ela assumiu maioridade, não tinha noção do que era ler um contrato, assinar um contrato e assim por diante. E aí ela possivelmente assinou, nem parou para ver quanto que ela detinha dessa empresa, e daí depois, e o que eu acho estranho é que depois os pais, nesse áudio, confirmam, não, você tem 33%, e não é uma verdade de acordo com esse documento, né? Então, é tudo muito esquisito, né? Mesmo não sendo igual, né, o caso da Britney, como eu brinquei no início, né, mas tem muita coisa aí que remete. Claro que a Britney tinha toda uma questão de drogas, questões psicológicas e tudo envolvido. Mas ela também não sabia o que estava acontecendo na vida dela. E a Larissa Manoela, exatamente, é isso também. Ela não tinha o problema que a Britney tem, não sei, acredito que não, mas parece que com o relacionamento, com a nova vida adulta que ela teve, com a mudança na carreira dela no pra Globo e tudo, ela pensou, opa, peraí, eu tenho vida, né, sem meus pais. E foi uma das coisas que a gente mesmo comentou, né, um com o outro, que é exatamente, tinha alguns pontos que as duas histórias se aproximavam, né, os pais detendo tudo que era da pessoa. Situações diferentes, um era por causa da maioridade, outra por causa de problemas psicológicos em um dado período e uma decisão judicial muito questionável, tanto que foi revogada, mas exatamente esse poder que os pais exerceram sobre e de tomar como para si algo que não era deles ou que não integralmente era deles, porque os pais tinham direito sim a uma parte desse valor,
por terem sido empresários dela durante a vida inteira, abandonaram suas carreiras para serem empresários dela. Nessa questão das porcentagens das empresas, né, a Larissa até traz na entrevista que ela tenta um acordo com os pais para fazer uma divisão em que ela tivesse uma parte maior do que os pais. Ela não consegue um acordo, tenta fazer uma proposta em que ela teria 50% os pais, os outros 50%, e eu até achei interessante porque nessa proposta os pais vão lá e exigem que, se fosse 50-50, ela pagasse uma pensão para eles durante 10 anos. Né? Uma pensão, Imagina acho que só, de 6% 6%. dos rendimentos dela. E a carreira dela pode crescer muito, então ela não aceitou. E aí na minha cabeça eu tava fazendo um cálculo ontem, eu falei assim, opa, vai ficar então como se fosse 60 para eles e 40 para ela. Mas não, é porque é 10% de tudo que ela ganha a partir de hoje, né? Então, 6% de tudo que ela ganha a partir de hoje, que pode ser muito mais que essa fortuna. exato. Então ela acaba não aceitando, né? E aí é onde entra toda essa polêmica que ela desiste dessa fortuna, que são essa parte das outras empresas, do que é deixado a entender para o público, né? Que são os 18 milhões. Ela abre mão para a família e indica que não vai lutar na justiça por causa disso, indica que, inclusive, é para deixar o conforto para eles e coisas do tipo. Em nenhum momento ela quer tirar dinheiro deles. Ela quer controlar a carreira dela e saber o que ela tem. Né? Porque ontem também a gente estava conversando, quando a gente estava avaliando toda a reportagem e as notícias que estavam saindo, eu particularmente acho que é super direito dos pais terem um valor, porque querendo ou não, eles eram um empresário dela, né? Então eles têm direito sim a alguma coisa. A questão é a forma que eles estão tratando isso, pegando praticamente tudo, né? Pensa, na maior empresa dela, ela tinha 2%. Essa é a principal questão. Ela era a fonte do dinheiro. Sem ela, não existiria esses milhões. Essa é a questão. Por mais que eles atuassem como empresários, eles não teriam essa fortuna. Então, é direito deles parte dessa fortuna, ao nosso ver, né? Mas não uma porcentagem tão grande, porque o artista deveria receber a principal porcentagem. Essa é a questão. E os pais tratam, inclusive, na carta que eles trazem sobre os fatos dessa briga, eles trazem uma fala em que eles consideram que esses bens, eles não são dela, eles são da família. Então aí a gente já consegue ver o posicionamento deles de por que isso é para eles algo deles, né? E eles até se contradizem, porque tem um áudio que a mãe diz que eles são, que ela vai sim controlar o dinheiro dela para proteger o dinheiro da filha, mas em outro momento ela também diz que a gente não quer esse teu dinheiro. A gente até vai saber possivelmente nos próximos dias, próximos meses, um real posicionamento deles. Com certeza deve ser alguma se eles coisa, vão né? aceitar ou não, né? Porque se eles aceitam o dinheiro, aí eles estão se contradizendo. Que é um outro muito. ponto até do fato jornalístico que a gente estava comentando também ontem, que ficou muito estranho, porque parece que os pais aceitaram, porque sempre quando tem uma matéria dessa, tem um contraponto, tem a entrevista do outro lado, tem a fala do outro lado, a não ser que venha no próximo programa, que eu acredito que pode até vir, tá? No próximo programa, alguma reportagem com os pais. Mas não houve esse contraponto, foi apenas uma carta de advogado, né? Uma coisa bem padrão, bem padrãozona lá, negando, falando que ela sabia das coisas, blá blá blá, mas assim, a gente quer ver a cara dos pais, né? Mostrando fato, opa, não é isso, ou é isso, ou a gente tá querendo dar o golpe. E eles poderiam ali mesmo já ter dito assim, não vamos aceitar os 18 milhões, é dela, acabou. Poderiam, né? E até agora não veio esse posicionamento. E aí essa resposta já vai dizer muito sobre o posicionamento deles, e o ato dela fazer a entrevista também já diz muito sobre o posicionamento dela, né? Por que ela também abre mão, talvez, disso? Talvez para não gerar uma imagem tão negativa dela, de estou querendo tirar o dinheiro que parte seria dos meus pais, mas também talvez por um amor todo que ela tem à família, a gente não vai saber dizer, né? Mas ela tem uma atitude muito nobre, que ela diz que ela quer deixar esse dinheiro para deixar o conforto deles, que ela ainda é muito nova, ela tem toda uma carreira pela frente, ela consegue conquistar isso novamente. E eu acho que o grande boom também que vai abrindo, e tem muita gente no Twitter comentando sobre isso, no Twitter, no X, ou no X, não sei onde é que é. É naquela rede que era do passarinho, agora é o X. Né? O quanto isso também pode implodir nas carreiras dessas crianças que hoje já são adultos ou que adolescentes estão crescendo, né? E nem estou falando da Melody. O quanto isso pode implodir também, e quando essas crianças crescerem e ficarem adultas, querem saber também todo o processo, o quanto tinha, o quanto tem, né? Porque acontece muito disso, gente, infelizmente. E as família é família, não é só a sua que é assim. E as pessoas, inclusive, estão exigindo um pouquinho mais, que deveria ter uma cobrança maior de esses pais, né,
crianças que têm trabalho infantil, seja como artista ou outras carreiras, que tivessem um controle maior dos pais e dos rendimentos dessas crianças, exatamente para ter esse tipo de garantia, porque não é a primeira situação que a gente vê, como a gente já falou da Britney, a gente teve algo parecido, a gente também teve um caso antes aí do Luva de Pedreiro, que teve um problema com o empresário dele, de o cara ter uma quantidade absurda do que ele recebia. Então são situações muito polêmicas, né? Então eu acho interessante dizer isso. Bem, então antes da gente entrar aqui no último ponto, que repercutiu muito, né? Cabe a gente convidar vocês novamente a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, darem a opinião de vocês, o que vocês acharam de toda essa polêmica, vocês acharam que foi um belo presente do Dia dos Pais? Para esses pais, talvez sim, não sei. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, é só procurar lá com @canalbratudo que você acha a gente em todas as redes sociais, em todo esse mundo digital perverso por aí, a gente está lá fofocando, dialogando também com vocês. Então, seguindo para o nosso último tópico, que foi um tópico que viralizou bastante, que foi a Larissa Manoela falando das questões financeiras dela. E eu acho que isso gerou muita polêmica, porque as pessoas começaram a realmente criticar, dizendo assim, como é que pode, ela não tinha dinheiro, porque ela vai lá e afirma que, por exemplo, para ir na praia, comprar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, ela tinha que pedir dinheiro aos pais. E não é qualquer dinheiro, não. Não é uma fortuna, é dinheiro para comprar um refrigerante, dinheiro para comprar um milho. Então, R$10. Inclusive, na entrevista eles falam isso, questão de R$10, e ela mostra, assim, conversas de ela pedindo, você pode transferir tanto, e a pessoa transfere para o vendedor e algo do tipo. E eles comentam nessa carta de resposta, né, a essa entrevista, que ela tinha acesso a cartões de crédito, e convenhamos, é impossível que ela não tivesse, é muito difícil, uma atriz global que viaja tanto. A questão ela realmente poderia ter acesso a esses cartões, mas não ter acesso a dinheiro, a sua fortuna, a um saldo, digamos assim, né? Como se fosse um cartão de alguém que de uma conta terceira e que você só tem o uso do cartão com certo limite. Dependendo do limite, não tem muito isso não, porque, por exemplo, vamos supor que seja um limite alto, que fala que é cartão Black e similares, na carta que os pais enviam. Mas a Larissa Manoela não janta no lugar, no podrão que a gente janta. Sim. Né? Então, dependendo do limite, isso não é nada. Ela não compra as roupas que a gente compra. Exato. Então, dependendo desse limite, exatamente, ela tinha uma restrição muito grande. Ela fala que ela ganhava uma mesada, e talvez seja até nesse sentido, assim. Mas o que eu acho importante é a gente entender que ter acesso ao cartão não é ter acesso ao seu dinheiro, né? Tu não tem um acesso a um saldo, a um saque, por exemplo, para comprar alguma coisa. Se tu não tem esse acesso, se tu chega num local que não aceita cartão, a gente já visitou e chegou em locais que não tinha cartão, se tu não tem dinheiro, acabou, tu não faz nada. Então, esse é um ponto muito importante. E os pais pontuam isso, dizendo que, não, ela tinha acesso. Tinha, mas ter acesso ao dinheiro não é ter acesso ao seu salário, ela não tinha acesso ao salário dela. E isso também eles deixam claro, eu acho que seja nessa carta, ou na carta do Fantástico, ou na carta que vai para outra emissora, que eles dizem que eles pagavam as contas dela. E isso eu acho que é muito importante ressaltar, porque significa que ela não tinha acesso ao dinheiro. Ela somente utilizava o cartão. Quem pagava as contas eram os pais. Ela não gerenciava nenhum dinheiro dela. Então isso é um ponto que eu acho que é muito importante e as pessoas devem refletir um pouquinho sobre isso. Porque tu trabalhar uma vida inteira e não ter acesso ao teu dinheiro é algo bem complexo. Então acho que é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Né, vamos continuar acompanhando todo esse caso para ver o que vai acontecer. Acho que vai vir mais coisa por aí. Com certeza. Acho que não acaba aí uma reportagem no Fantástico. E a gente vai voltar aqui então, trazendo mais reações, mais conteúdo para vocês sobre o assunto Larissa Manoela. E deixem também aí os comentários de vocês sobre essa polêmica, né? O que vocês acharam? Se vocês estão do lado dos pais, do lado dela, ainda é muito cedo, talvez, para um posicionamento muito sério, né? Mas é uma situação muito crítica. Então, comentem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.